tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, oh, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, a nossa célula
reunido dessa forma ainda, mas se Deus quiser, logo, logo vamos estar juntos com a nossa célula, com os nossos amigos, para nos edificar. A célula é muito bom. É bom participar de uma célula. Se você que está assistindo ainda não faz parte de nenhuma célula, olha, minha sugestão para você é que você entre numa célula, tenho certeza que você vai ser edificado, que você vai encontrar amigos, que você vai poder levar os seus amigos para a célula, aprender mais a palavra de Deus, poder orar por outras pessoas e também os outros vão orar por você. E a célula é muito importante por conta disso. É um espaço muito especial de comunhão e também de alcançar pessoas para Jesus. Entre numa célula se você ainda não faz parte. Não deixe de participar de uma célula. Queremos que todas as pessoas da nossa igreja participem de uma célula. Esse é o nosso alvo. Vai fazer muita diferença, porque a célula serve para a gente estar junto e animar um ao outro. Então faça parte de uma célula. Nós estamos refletindo então, nos estudos das nossas células, acerca das verdades essenciais do Evangelho. Você lembra qual foi o estudo da semana passada? Te dou aí 5 segundos para você lembrar. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrou? Se você não lembrou, eu vou falar então para você assistir o outro vídeo que está disponível. Você pode assistir e lembrar que nós falamos acerca da primeira verdade essencial do Evangelho. Existem várias verdades acerca do Evangelho, mas nós escolhemos apenas algumas para falar no estudo da nossa célula. Hoje, nós falaremos então da segunda célula. Por que é importante falar sobre essa verdade? Porque assim, nós temos muito conhecimento acerca de Deus Pai, acerca de Deus Filho, mas ainda a gente tem um pouco de ignorância, ainda a gente tem algumas dificuldades quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Inclusive, eu me lembro, meu primeiro ministério, a gente tinha um programa de rádio da igreja, e era uma rádio comunitária, uma rádio gospel, totalmente igual temos aqui na nossa cidade. Né? Então, só as igrejas que faziam os programas, tudo. E aí tinha um horário que era da Igreja Batista. E eu estava lá, era 1 hora de programa, fiz o meu programa, terminei o meu programa, e aí tem um pastor de uma igreja pentecostal aguardando, porque ele seria o próximo. E aí ele vira para mim e fala assim, você é o pastor da Igreja Batista? Eu falei, sim, sou eu sim, pastor da Igreja Batista. Que bom! Né? Eu quero fazer uma pergunta, posso? Eu falei, pode, claro que pode. Né? Perguntar não ofende ninguém. Pode perguntar. Só que eu não esperava a pergunta que ele ia fazer. Aí ele pega e pergunta, é verdade que os batistas não têm o Espírito Santo? Aí, infelizmente, eu sou muito direto, curto. Aí eu falei o seguinte, sim, você acha que a gente não tem o Espírito Santo? Aí ele, não, só estou perguntando. Eu falei, olha só, a gente tem sim o Espírito Santo. Tanto que a gente tem o Espírito Santo, que é ele que está me segurando para não me dar umas boas respostas para você. E realmente, de fato, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Talvez essa seja a grande confusão que se tem a relação das tradicionais, das pentecostais e outras, e às vezes até mesmo nas igrejas tradicionais, cada um tem uma visão acerca do Espírito Santo. Mas, o que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo? Nós temos o nosso ciclo de crescimento. A gente, o último domingo que nós tivemos reunidos como igreja, no ciclo Avance, um ciclo que eu estou ministrando, nós estamos falando sobre doutrina. Então, se você estava naquela aula, você vai lembrar que nós falamos sobre o Espírito Santo. Então, não será toda a aula que eu dei naquele dia, mas alguns pontos essenciais do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, que eu quero falar neste momento. Então, primeiro sim, você tem o Espírito Santo como batista. No momento que você aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ali você recebeu o Espírito Santo. Há pessoas que vão dizer o seguinte, mas vocês não oram o Espírito Santo.
Sim, nós oramos ao Espírito Santo porque todas as orações são direcionadas ao Espírito Santo de Deus. E aí vem uma primeira característica do Espírito Santo, uma primeira atribuição do Espírito Santo que eu gostaria que você soubesse. Em João capítulo 14, o versículo 16, Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 16, vai dizer o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo aqui é chamado de consolador, ou seja, alguém que está ao lado da pessoa, alguém que é o nosso companheiro. Então, no momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse companheiro, essa pessoa que está ao nosso lado. E eu preciso, então, saber disso, que o Espírito Santo está ao meu lado para. Aí vem algumas tarefas importantes que o Espírito Santo realiza em nós. Primeiro, para ajudar você a orar. Sim, muitas vezes nós oramos a Deus e não temos a mínima ideia do que é que estamos pedindo a Deus. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu tive um problema com refluxo. E eu tinha falta de ar. E eu falava o seguinte: Senhor, eu não quero mais ter falta de ar por causa disso, eu quero respirar normalmente, tira a falta de ar da minha vida, eu não quero que isso aconteça, tal. Só que eu não sabia o que estava pedindo. Quando fui ao médico, e esse médico é um médico muito amigo, eu falo que é o médico da minha família, Dr. Celso de Cuiabá, ele pega e me explicou por que a falta de ar. Aí ele falou o seguinte: olha, o que você tem é refluxo, o que acontece com o refluxo? Sai o suco gástrico do seu estômago, vai para o esôfago, tudo, pode causar um problema. Mas quando você tem a falta de ar, o que acontece? Aí ele pegou e falou: Deus fez as coisas perfeitas. Você teve a falta de ar, os seus pulmões foram fechados, você não respirou. O suco gástrico, o ácido que sai do seu estômago, que subiu no seu esôfago, poderia atingir os pulmões. Como consequência disso, você teria pneumonia, alguns problemas do pulmão e poder levar à morte. Aí ele pegou e me lembrou dessa questão. Às vezes nós oramos sem saber exatamente o que é que nós estamos pedindo. E é por isso que o Espírito Santo de Deus tem como uma de suas atribuições ser o nosso intercessor. Ser aquele que está ouvindo em primeira mão a nossa oração. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, os versículos 26 e o versículo 27, vai dizer assim: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que ouve todas as suas orações. Você não precisa dizer, como alguns querem falar, quando a gente não está orando ao Espírito Santo, que a gente deve se direcionar ao Espírito Santo dizendo: ó Espírito Santo de Deus, ouve a minha oração, porque se você não falar assim, o Espírito Santo, você não vai estar falando com o Espírito Santo, então você não está servindo ao Espírito Santo, você não conhece a ação do Espírito Santo. Não, você não precisa disso. Porque uma vez que você abriu sua boca para orar, o texto diz que ele ouve as nossas orações e intercede por nós. Por quê? Essa é uma das atribuições do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda a orar. É Ele que ouve as nossas orações. Até mesmo quando você, de repente, sente no coração o desejo de orar, é o Espírito Santo de Deus que está tocando em seu coração. Quando você sente que deve orar por alguém, é o Espírito Santo de Deus tocando em seu coração. Por quê? Porque uma atribuição do Espírito Santo é nos ajudar a orar. Então, você precisa entender essa verdade essencial, de que o Espírito Santo ajuda você a orar. Também, o que mais que o Espírito Santo faz na nossa vida? O Espírito Santo nos ajuda
a entender a palavra de Deus. O Espírito Santo ajuda você. Quando você lê a Bíblia, você tem a oportunidade de ouvir o Espírito Santo de Deus ensinando você acerca daquele texto que você está lendo. Por isso que nós devemos ser como o salmista. O Salmo, capítulo 119, o versículo 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, eu preciso pedir ao Espírito Santo de Deus, no momento que eu for ler a Bíblia, que ele ilumine o meu coração, que ele mostre para mim a sua vontade, para que eu possa entender a palavra. Às vezes existem pessoas que não conseguem entender a palavra, porque a gente abre a Bíblia e já sai lendo, atropelando tudo. Afinal de contas, você está na campanha Iluminados. Como é que está a sua leitura diária? Está em dia? Você está acompanhando a leitura? Se ainda não está em dia, minha indicação para você, leia os capítulos do dia e leia o que está atrasado. Então, leia o do dia e um que está atrasado. Assim fica mais fácil para você colocar em dia. Porque o desafio nós começamos no dia da Bíblia do ano passado, você lembra, essa campanha Iluminadas, até o dia da Bíblia desse ano, ler a Bíblia o ano inteiro, esse é o nosso desafio, e quem ler a Bíblia o ano inteiro, com certeza vai ganhar um prêmio, que é uma Bíblia nova, para que você leia no próximo ano. Então, assim, eu já vou avisar a Sociedade Bíblica do Brasil, para poder mandar fazer mais Bíblias, que não falte no dia da Bíblia, que eu tenho certeza que muitas pessoas da igreja vão ganhar. E eu tenho certeza que você também vai ganhar. Então, você tem essa oportunidade, esse incentivo de ler a palavra, a nossa campanha Iluminados. Por quê? Porque somos iluminados pelo Espírito Santo. O ser iluminado pelo Espírito Santo é ser o quê? Capacitado por Ele para entendermos a sua palavra. Então é importante que você ore. Vai ler a sua Bíblia, antes de começar a ler, pegue e diga: Senhor Jesus, Senhor, me ensina acerca da tua lei. O que é que o Senhor quer que eu ensine? Mostra para mim, me ajuda a entender. Porque às vezes nós temos algumas dificuldades e de fato, eu digo para você que existem alguns textos que a gente passa e nem percebe. Por quê? Porque nós não pedimos ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos para que possamos entender a sua palavra. A gente sai atropelando tudo e não entende nada. Acabou a leitura, o que é que você entendeu? Nada. Primeiro, você orou? Não. Segundo, como é que você leu? E uma atribuição do Espírito Santo é exatamente essa. Orientar você acerca da verdade que você está lendo. Eu fico imaginando se você tivesse a oportunidade de ter um autor do livro que você mais gosta do seu lado. O que você faria? Eu faria o seguinte. Eu pegaria e falaria. O que você quer dizer com isso? E esse texto? O que vocês dizem com isso? Aqui eu não entendi. O que você quer dizer? É assim mesmo? Eu estou certo na compreensão? Estou indo bem ou estou indo errado? Ou a sua proposta é diferente? Eu debateria com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. E nós temos essa oportunidade quando lemos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo está para iluminar o nosso coração. Fazer com que a gente entenda a verdade da palavra. Então, essa é uma atribuição do Espírito Santo. Se é uma atribuição do Espírito Santo, ele quer ajudar você. Aproveite esse tempo, essa ação do Espírito Santo, para que você possa entender melhor a palavra de Deus. O Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Ele quer que você entenda a sua palavra. Ele não quer que você fique sem entender a Bíblia. Não, não quer isso. Ele quer que você entenda. Então, aproveite isso. Terceira atribuição do Espírito Santo que nós podemos perceber em nossa vida. Qual que é? A terceira atribuição é: o Espírito Santo nos convence do pecado. Será que existe alguém que nunca pecou? Tem. Você acha que você nunca pecou? Eu já pequei. Ah, agora você tomou um susto, né? Todos nós, a Bíblia diz. Aquele que diz que não tem pecado é o que a Bíblia diz? Mentiroso, pecador. Porque todos nós somos pecadores. E nós já pecamos. E a atribuição do Espírito Santo é convencer a gente acerca
do pecado. João capítulo 16, se a gente abrir lá em João, capítulo 16, o versículo 7 e o versículo 8, ele vai dizer assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Continuar o versículo seguinte. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, uma atribuição do Espírito Santo de Deus é nos convencer dos erros que nós cometemos na nossa vida. Ele quer que a gente peça perdão, ele quer que a gente nos convencer do pecado, nos permitir entender que a vontade de Deus é que a gente não continua assim. Mas quando eu endureço meu coração ao Espírito Santo, eu não vou permitir que ele me convença, e como resultado eu não vou confessar do pecado, eu não teria o perdão do meu pecado. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: não endureçais o coração ao Espírito de Deus. Nosso coração precisa estar aberto para que essa atribuição do Espírito Santo de Deus seja uma verdade plena em nossa vida. Você tem permitido a ação do Espírito Santo? Você lembra aí, agora, quando foi uma vez que o Espírito Santo te agiu assim na sua vida? Fez exatamente isso, lembrando na sua mente. Sabe, quando tem aquela voz, não faça isso. Não é uma voz da sua consciência. Não é a consciência do bem e do mal que você tem aí apenas. Mas é o Espírito Santo de Deus, sussurrando ao seu coração, de que aquilo que você está para fazer é um pecado, ou aquilo que você fez foi um pecado. Quando a gente tem essa convicção, é porque nós permitimos a ação do Espírito Santo de nos convencer do pecado. É muito importante que você saiba o quê? Que a consequência do pecado, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com a consequência da infecção do vírus, Covid-19, mas pouca gente preocupada com a consequência do pecado. Preocupamos mais com a consequência em relação à nossa saúde do que com algo que é por toda a eternidade. É muito importante, então, que você permita que o Espírito Santo de Deus convença você para livrar você de algo que é muito maior. Eu vou pedir que você leia comigo Romanos, capítulo 6, o versículo 23. O apóstolo Paulo fala exatamente da consequência dessa infecção do pecado. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que bênção. Nós não precisamos ir até a consequência final do pecado, que é a separação eterna de Deus. Mas eu preciso permitir que o Espírito Santo me convença do pecado para que eu possa experimentar a vida eterna por meio de Cristo Jesus Cristo. Mas permita que o Espírito Santo de Deus convença o seu pecado. Essa é uma outra atribuição do Espírito Santo. Convencer cada um de nós do pecado. Uma outra atribuição do Espírito Santo é: o Espírito Santo nos transforma a cada dia. É o Espírito Santo de Deus que faz aquela mudança em nossa vida. Eu sei que muitas pessoas dizem o seguinte: Deus aceita todo você como você é. Verdade plena. Plena verdade. Deus te aceita como você é. Isso é graça de Deus, é presente de Deus. E eu, como já falei numa live que eu fiz, eu vivo na graça de Deus. Só que Deus é tão gracioso, tão bondoso, que Ele não deixa a gente do jeito que nós somos. Ele nos transforma por meio do Espírito Santo dele, para que possamos ser aquilo que Ele planejou.
Existe algo quando Deus nos fez, fomos planejados para a sua glória. Fomos planejados para sermos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. E então, por causa do pecado, nós não somos mais parecidos com o Senhor. Nós perdemos isso. Mas quando permitimos que o Espírito Santo de Deus nos convença dos nossos erros, dos nossos pecados, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é, nós somos transformados. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu vou deixar que você leia esse texto que está aparecendo aí. Leia, eu nem vou falar, leia o texto. Amém? Você leu mesmo? Leu de fato? Mas eu vou ler o texto. De novo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o seu Espírito. Olha que bênção, somos transformados a cada dia à imagem de Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai moldando a nossa vida. É mais ou menos assim, está aqui o molde principal que é Jesus Cristo. Desse lado aqui estamos nós. O Espírito Santo de Deus olha para Jesus Cristo e vai nos moldando, e vai olhando para Jesus e transformando a nossa vida, tirando tudo aquilo que não é parecido com Jesus, os nossos erros, os nossos pecados, as coisas que fazemos, que pensamos. Ele vai moldando. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, nós vamos tornando parecidos com o Senhor, porque esse é o alvo de Deus para a sua vida. O alvo de Deus é que nós possamos ser para a glória de Deus. Esse é o alvo de Deus, e ser para a glória de Deus é ser parecido com o seu Filho Jesus. E quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo em sua vida. Por isso, você deve orar, Espírito Santo, hoje, o que é que o Senhor tem que transformar na minha vida? O que é que precisa mudar na minha vida? Muda, Espírito Santo. Eu não quero ser parecido comigo mesmo, mas eu quero ser parecido com Jesus. Então, Espírito Santo, eu deixo que o Senhor transforme a minha vida e molde a imagem de Jesus Cristo. Faça a mudança necessária na minha vida. É o Espírito Santo que faz isso em você. Não é você, não é a sua vontade própria, não é a sua força de vontade, não. Quem faz isso é o Espírito Santo na sua vida. É Ele que molda a sua vida. Então, permita que o Espírito Santo possa transformar a sua vida. Uma outra atribuição do Espírito Santo em nós é o Espírito Santo nos dá poder e dons para fazer a obra de Deus. Gente, que importante isso aqui. Às vezes você pode dizer o seguinte: pastor, o que eu vou fazer na igreja? Eu não sei fazer nada na igreja, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu sirvo. Quantas vezes já ouvi pessoas assim? Nós temos na nossa igreja o curso Forma. Em breve, nós já fizemos uma turma. Foi muito abençoador. As pessoas descobriram o seu dom e vão começar a servir. Se você ainda não fez, em breve nós vamos fazer uma nova turma no domingo de manhã. Depois que acabar essa parte de doutrina, no domingo de manhã, nós vamos começar o curso Forma. O curso Forma é o quê? Ele vai ajudar você a descobrir o seu dom e o seu jeito de ser para servir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já concedeu esse dom para você. O que é um dom? Dom é a capacitação dada pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Existe algo que você faz, e você faz o que faz, não é porque você é bom, não. É porque o Espírito Santo de Deus capacita você para fazer a obra dele. Por exemplo, o meu dom, nós temos pelo menos 3 dons, e eu gosto desse pensamento do Bill Hybels. O Espírito Santo capacita a gente com 3. Existe um essencial, mas ele usa os outros 2. Por exemplo, Deus me deu o dom do ensino. Eu tenho prazer em ensinar. Eu tenho prazer em dar aula. Eu sinto alegria nisso. Deus me deu o dom também da pregação. Eu gosto de pregar. Gosto de pregar. E Deus me deu o dom do pastoreio. Então esses são os 3 dons que Deus me deu. E aí ele faz isso, é algo que eu faço por quê? Ah, porque eu sou bom? Não, gente, porque o Espírito Santo de Deus me capacitou.
Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não conseguiria realizar nenhuma dessas tarefas. Por quê? Já digo para você. Primeiro, se eu falar para você que eu sou uma pessoa tímida, você acredita? Você vai falar que não. De fato, e eu só falo para você. Eu só estou aqui nessa câmera. Eu só faço o que faço, porque foi o Espírito Santo de Deus que me capacitou. Além dessa personalidade minha, ser uma personalidade mais tímida. Segundo, eu tenho um problema de dicção. Você já percebeu isso algumas vezes. Eu falo muito rápido, penso muito rápido, e às vezes eu penso mais rápido do que falo. Consequência disso, existem muitas frases que às vezes ficam incompletas. Por exemplo, eu estou falando aqui com você e cuidando aqui na minha mente, eu preciso falar mais devagar, eu preciso falar claro, para que a pessoa que está me assistindo possa entender. Eu estou lutando contra o meu jeito o tempo inteiro. Mas quem que me fortalece para que isso aconteça? Quem me fortalece é o Espírito Santo de Deus. É Ele que ilumina meu coração, que me dá entendimento da sua palavra, que me ajuda a ter oportunidades de conhecimento, para que através do conhecimento que eu tenho da sua palavra, eu possa exercer o meu dom de ensino. Quem faz tudo isso? Espírito Santo de Deus. Antes de ser chamado para o ministério, eu fui chamado para o ministério aos 18 anos de idade. Antes de ser chamado, faz pouco tempo, antes de ser chamado para o ministério, eu não gostava de ler. Eu falava em leitura para mim, não, o negócio era jogar bola. Jogar bola, jogar bola. Eu ia para a escola porque a minha mãe falava que eu tinha que ir para a escola. Mas às vezes eu chegava na escola, eu queria ficar jogando o tempo inteiro, igual fazendo no ensino médio, no segundo grau da minha época. Eu chegava lá, chegava na quadra, era treinamento da seleção de vôlei. Eu queria jogar vôlei, queria jogar salão, queria fazer isso, queria ser profissional. E leitura, o que nada, tal. Aí Deus me chama para o ministério. Deus me chama para o ministério, eu vou falar com o meu pastor Gilberto. Hoje ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Passos, em Minas Gerais. Pastor, Deus me chamou para o ministério. Ele ficou super feliz. Olha como o pastor Gilberto foi importante no meu ministério, na minha vocação. Que ele poderia ter desacreditado, mas ele acreditou que Deus estava me chamando para o ministério. E ele pegou e falou o seguinte: vou falar algo para você. De várias coisas que ele me falou. Mas a primeira dica que ele me deu, a primeira orientação é: você vai precisar ler, rapaz. Você vai precisar ler. E eu falei assim: e agora? Como é que eu vou ler? Alguém que não gostava de ler. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto é de ler. Eu gosto de ler. Tenho alegria em poder ler livros. Tenho alegria de chegar em casa e poder ler um livro. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer de leitura. Porque Deus colocou isso no meu coração. Pela obra que Ele queria que eu fizesse. E pelo dom que Ele me deu. Ele me capacitou para fazer essas coisas. Então, se você não faz isso porque você é uma grande pessoa, o dom é algo que você entende, que você só faz o que faz, porque se não fosse o Espírito Santo na sua vida, você não faria. Eu entendo isso, eu sou pastor, eu estou ministrando para você agora, não é por causa do meu conhecimento, foi porque o Espírito Santo me concedeu isso. E isso eu faço com maior alegria, porque eu entendo que foi Ele que me capacitou para a sua obra. Existem vários dons, e eu não quero falar aqui sobre os dons, porque eu não quero terminar esse vídeo que a gente discuta, a ponto de a gente discutir acerca dos dons. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus capacitou você com um dom. Você tem um dom. Você ainda não descobriu, mas você tem um dom. Sobre os dons, eu quero pedir que você então venha para a Escola Bíblica Dominical. Participe de uma classe de ensino, do ciclo de crescimento. E quando chegar o curso Forma, você se matricule no curso Forma e descubra qual é o seu dom e as outras verdades e dúvidas que você pode ter acerca do dom. Dom é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo te deu um. Você só precisa descobrir. Permita que o Espírito Santo de Deus mostre para você qual é o seu dom. Ele vai mostrar para você. Então que você ore, se você não descobriu ainda, você pode orar depois de terminar essa transmissão. Espírito Santo, qual é o dom que eu recebi do Senhor? Espírito Santo, me ajuda a orar mais, ter prática de oração. Espírito Santo, me ajuda a entender a sua palavra. Espírito Santo, transforma a minha vida.
Faça em mim o que precisa ser feito. Espírito Santo, existe algum pecado que eu preciso confessar? Confesse o seu pecado. Essas são as atribuições do Espírito Santo de Deus. Uma verdade essencial do Evangelho é que o Espírito Santo age na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue agindo sobre sua vida. E você chega a ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Quero lembrar você, mais uma vez, quando nós tivermos, então, as nossas programações, nós avisaremos. Estou gravando um dia depois do pronunciamento do nosso presidente da República, a quem eu gostaria que você estivesse orando, independente de qual seja a sua vocação partidária, a sua opinião partidária, se você é contra ou a favor do nosso presidente, independente disso, eu gostaria que você estivesse, ao invés de criticar, ao invés de falar mal, que você ore pelo presidente. A Bíblia diz que nós somos orientados a orar pelas autoridades do nosso país. Ore pelo nosso presidente, ore pelo nosso governador, ore pelo nosso prefeito, ore pelas autoridades do nosso país, ore pelo ministro da Saúde, ore pelos médicos, ore pelos atendentes da área de saúde. Tenha um tempo de oração por este povo. Tenha, em vez de se falar mal. Ore pelas pessoas. E qualquer orientação diferente, nós encaminharemos oficialmente através do WhatsApp, nós vamos comunicar às pessoas, mas até o momento seguimos com o decreto do prefeito da nossa cidade, que é de não haver reuniões com mais de 100 pessoas. Graças a Deus a nossa igreja tem mais de 100 pessoas. A minha oração é que possamos ter mais de 1000 pessoas na nossa igreja. Essa é a minha oração, que possamos crescer, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida. E Ele está agindo da forma como Ele quer. Então, qualquer mudança, nós vamos orientar você acerca disso. Também orientar você, seu dízimo e a sua oferta. Gostaria que você continuasse depositando seu dízimo, a sua oferta. Vai aparecer novamente os contos da igreja. Então, continue no desafio de ser uma pessoa dizimista, de ser um ofertante. A minha oração também é que a nossa igreja possa ter 100% das pessoas economicamente ativas dizimistas. Ore também pela situação financeira do nosso país. Haverá um pós-Covid-19. E o cenário que tem se apresentado é um cenário que muitas pessoas vão enfrentar situações financeiras difíceis. E vamos pedir que Deus nos ajude a evitar isso. Que de alguma forma o Senhor possa fazer um milagre. E que as pessoas possam se sentir bem financeiramente também. O equilíbrio financeiro, não só o equilíbrio da saúde, mas o equilíbrio financeiro também. Que Deus abençoe sua vida. A minha oração é que logo a sua célula possa se reunir novamente, presencial, e assim vocês possam abençoar um ao outro, com a presença um do outro. Se você ainda não faz parte de uma célula, entre em uma célula, não fique de fora de uma das células da nossa igreja. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo encontro. No nome de Jesus. He's got